Olá, galerinha, tudo bem? Nossa aula de hoje a gente vai falar sobre gráficos. Então, vamos analisar a seguinte situação. O gráfico a seguir relata a taxa de desemprego em porcentagem entre os meses de março de 2008 e abril de 2009. Então, tem aí a taxa de desemprego. Aí eu tenho março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2008. E aí, ó, janeiro de 2009, fevereiro, março e abril, vocês vão vendo que o gráfico vai se comportando através de cada mês de uma maneira. E aí, sobre esse gráfico, é possível fazer algumas considerações. Primeira consideração: os números compreendidos na parte inferior do gráfico representam as variáveis que são os meses. Na parte de baixo, janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Os números que estão na parte superior do gráfico apresentam as frequências, ou seja, as taxas de desemprego relativo a cada um dos meses. Terceira consideração: imediatamente acima do gráfico se encontra o seu título. E quarta consideração: imediatamente abaixo do gráfico se encontra a fonte do IBGE, onde foi retirada essas informações, tá bom? Nós vamos compreender agora o que cada parte do gráfico, corresponde. O título. O título tem como objetivo informar do que se trata o gráfico. Assim, quem observa um gráfico já sabe de imediato do que se trata. A fonte. Ela indica que o órgão realizou a pesquisa. É um dado extremamente importante, pois quanto mais confiável a fonte, mais rigor a pesquisa teve e menos chances de obter a informação incorreta. Variável. Consiste em um grupo de valores assumidos dentro de uma pesquisa estática. Eles podem ser qualitativos, nome, profissão, sexo, cor da pele, música favorita, enfim. Ou quantitativo, idade, salário, número de filhos, altura, peso e assim vai. E frequência trata-se do valor que possui a variável dentro da pesquisa. No caso desse gráfico, se trata de um percentual, é a frequência em porcentagem. Vamos analisar alguns gráficos para praticar a identificação desses elementos. O gráfico a seguir foi apresentado na prova do Enem de Libras do ano de 2017. Então, assim, tem o número de pessoas, tá? E a empresa. Aí tem a empresa 1, 2, 3, 4 e 5. Na parte mais clara, eu tenho o número de pessoas entrevistadas. Na parte mais escura, eu tenho o número de pessoas que responderam ser fumantes. Por quê? A pesquisa é sobre fumantes, tá bom? Então, tem aí a quantidade. Aí eu tenho número de pessoas entrevistadas e a parte correspondente na parte mais escura as pessoas que são fumantes. Vamos analisar esse gráfico, o que é cada parte que compõe esse gráfico. A partir dele, vamos identificar os elementos título, pesquisa sobre fumantes, a parte superior do gráfico. A variável é empresa, está lá na parte inferior do gráfico. A frequência, existem duas frequências, o número de pessoas entrevistadas e o número de pessoas que responderam ser fumantes, que está à direita do gráfico. A unidade de medidas dessas variáveis é dada pelo número de pessoas à esquerda do gráfico. A fonte, nenhuma fonte citada, não tem nada escrito lá embaixo falando de onde foi tirada essas informações. Observe que esse gráfico apresenta uma novidade. A barra cinza clara apresenta o variável número de pessoas entrevistadas. E a barra cinza escura apresenta a variável número de pessoas que responderam ser fumante. Foi isso que a gente falou, né? Isso acontece porque esse é um gráfico de barras de dupla entrada. E aí, ó, o gráfico acima, ele não possui fonte. Isso significa que esses dados são dados fictícios. É muito comum encontrar gráficos e tabelas desse tipo de exercícios de matemática. Então, nem sempre os gráficos vão ter aí uma fonte de onde tirou. Às vezes, a gente pode fazer um gráfico com as informações aleatórias, tá bom? E aí, foi o que aconteceu dessa informação do gráfico anterior. Não tem uma fonte de onde foi tirada essas informações. E isso é muito comum acontecer nos exercícios aí na aula de matemática, beleza?